Você não entende como um projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. E nem forças você tinha pra orar. Mas os cultos que eu vou te falar é Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e ele prova a tua fé, mas no processo mostra que contigo é. Entre a espera do, entre a espera do processo e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e ele prova a tua fé, mas no processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você. E todos vão ver o que ele vai fazer. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você. E todos vão ver o que ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Oh, glória. A paz do Senhor para meus irmãos, amém. Desde já quero desejar uma boa noite para todos meus irmãos. E a paz do Senhor, amém, meus irmãos. Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém. Que se encontra em Salmos, capítulo 64 e o versículo 5. Amém, meus irmãos. Salmos, capítulo 54 e o versículo 5. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando comigo, para mim, para você nessa noite, meus irmãos. É que tem muitas pessoas que armam para mim, para você, né? Arma laço, né, meus irmãos? Faz armadilha para mim você cair. Mas esquece que você serve um Deus que tudo vê. Porque a gente não vê, mas Deus ele vê, meus irmãos. Deus ele não só vê, como ele mostra a mim e a você. Porque jamais Deus vai permitir que você venha cair em armadilha, que você venha cair em laço, meus irmãos. Quando você servimos um Deus verdadeiramente, meus irmãos, quando você somos fiel a Ele, quando você faz a vontade dEle, meus irmãos, jamais Ele vai permitir que você venha cair em laço, jamais Ele vai permitir que você venha cair em armadilha. Pode preparar, meus irmãos, mas Deus ele vai mostrar para mim e para você. Porque quando você somos temente a Deus, meus irmãos, quando você faz a vontade de Deus, jamais Ele vai permitir que você venha cair em laço, que você venha cair em armadilha. Porque Deus ele nos mostra, meus irmãos. Porque quem faz, né, acha que você não vai ver. Mas Deus ele vê, meus irmãos, e mostra para mim e para você. Porque Deus não vai permitir que você venha cair em laço e armadilha não, meus irmãos. Porque pode armar, meus irmãos, né? Armadilha, laço para mim para você, achando que você vai cair. Mas você não vai cair não, meus irmãos. E você não vamos cair não. Porque você servimos um Deus. E o nosso Deus, meus irmãos, ele revela para mim e para você. Ele mostra. Quando vocês são verdadeiro, quando você servimos a Ele verdadeiramente, meus irmãos. Quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, que faz a vontade de Deus, Deus ele mostra para mim, para você, oculto e profundo. E quem achar que vai armar para mim, para você, que você vai cair, meus irmãos, está enganado. Porque quem vai cair, meus irmãos, é quem está armando. Porque Deus não vai permitir que você venha cair, meus irmãos. Porque pode armar o que for contra mim, contra a tua vida. Mas quem vai cair vai ser quem fez, meus irmãos. Porque quando você são uma mulher, homem de Deus, que você serve a Deus verdadeiramente, meus irmãos, jamais Deus vai permitir que você venha cair em cilada, em armadilha. Porque quem preparou é que vai cair, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus ele protege os dele, meus irmãos.
E nessa noite, meus irmãos, todo laço, toda armadilha que estão preparando contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, Deus está desfazendo, meus irmãos. Porque em mim você ninguém toca, meus irmãos. Porque você somos ungidos e você somos escolhidos. E pode fazer o que quiser contra mim, contra você, meus irmãos. Porque nada vai pegar em mim você. Nada prospera contra mim, contra você. E toda a ferramenta do inimigo Deus está desfazendo agora, meus irmãos, contra mim e a tua vida. Porque jamais Deus vai permitir, meus irmãos, que você venha cair em cilada, que você venha cair em armadilha. Pode fazer o que for, meus irmãos. Porque vai ter só dois trabalhos. De fazer e Deus desmanchar. Porque em mim você nada pega não, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E quem achar que está fazendo mal contra mim, contra você, meus irmãos, está enganado. Porque nada em mim você pega não, meus irmãos. Porque meu Deus não vai permitir que nada em mim você pegue. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E toda a ferramenta, toda a armadilha do inimigo preparada, meus irmãos, já caiu por terra agora nessa noite. Porque contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, o inimigo ele não pode. Ele pode se levantar, mas quanto mais ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque em mim você ele não toca. Porque você tem dono, meus irmãos. E o que você não vê, Deus ele vê. Deus ele vê e mostra para mim e para você. Para que você não venha cair, meus irmãos, em cilada, em armadilha do inimigo. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Quando vocês são uma mulher, homem de Deus, que a gente serve um Deus, meus irmãos, verdadeiramente, Deus ele mostra a mim e a você o oculto e o profundo. Para que você não venha cair na cilada do inimigo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor tenha a todos uma boa noite.